Olá pessoal, tudo bom? Professor Tales. Nós vamos começar então a nossa aula de revisão para a banca IBAN. Eu fiz algumas pesquisas em provas, né? Em provas já realizadas pela banca. Peguei algumas questões bem significativas, aquelas que também são mais recorrentes, né? Que o conteúdo é mais abordado, para que a gente consiga, né, ter aí uma revisão bem significativa daquilo que vocês podem encontrar no dia da prova. Vamos começar aqui o material para vocês. O material que eu elaborei para vocês, né? Com relação a esse conteúdo. Vamos procurar aqui então. Certinho. Começando então, né? Aqui está os tópicos que estavam no edital. E a gente começa com o primeiro tópico, né? Os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação. Esse aqui, esse modelo de comunicação baseado num pensador, né, um teórico, que ele elaborou a seguinte, né? Então nós temos no processo de comunicação, nós temos numa ponta o emissor, né? Nós temos a mensagem, que vai ser mensagem, vou abreviar, né? E quem vai receber essa comunicação, que vai ser o receptor, né? Receptor. Aqui é bem simples, né? Então, emissor, mensagem, receptor. Nós temos, então, essa mensagem vai ser veiculada através de um canal, né? E também vai ser utilizado um código, né? Código verbal, código não verbal, audiovisual, enfim, um código. Então, vou mostrar aqui para vocês o exemplo, né? Prontinho. Estão vendo aqui? Então, emissor, mensagem, receptor, canal e código. Então, aqui é muito elementar também. O emissor é aquele que tanto o receptor quanto o emissor, eles são participantes do ato comunicativo. O emissor, o receptor. A mensagem é o enunciado, aquilo que vai ser transmitido, né? Nós temos o canal, que vai ser um meio físico, e nós temos um código, que é um conjunto de signos, verbais e não verbais. O contexto é muito importante, porque ele vai ser determinante para toda essa explicação que a gente está tendo aqui, né? Olha só. Aí o que a banca vai querer? Olha só. De acordo com a função da linguagem, nós temos essas 6 possibilidades aqui. Então, nós temos que a linguagem, ela pode ter uma função referencial ou denotativa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, a linguagem, quando ela transmite dados e informações de modo objetivo, fixem bem nessa palavra aqui, ó, objetivo. Então, é a função referencial. Ela pode usar a função referencial ou a banca também pode usar a função denotativa, né? Lembrando que denotativa denotação é aquele significado primário, real, objetivo das palavras, em oposição ao conotativo, que já trabalha com a figuração, figura de linguagem. Perfeito. Mas também nós temos a função expressiva ou também emotiva. Aí o que acontece? O próprio nome já está dizendo, né? O modo agora já não é mais objetivo, o modo é subjetivo. Vai depender muito da pessoa. Aí como é que eu vou saber isso, professor? Olha só, a objetividade normalmente vem na terceira pessoa. Ele, ela, eles e elas, né? E a subjetividade geralmente vem na primeira pessoa, do singular eu, mas também pode ser, aqui é do singular, primeira pessoa do singular, né? Mas também pode ser a primeira pessoa do plural, nós. Pode ser eu, pode ser nós. Aí o texto ele vai ganhar um viés de subjetividade, né? Então, referencial é diferente da expressiva. São bem opostos, né? Uma é objetiva e a outra é subjetiva. Depois eu complemento aqui para a gente não atropelar muita informação. A função conativa ou apelativa, gravem bem esses nomes aqui que são mais difíceis, né? Conativa ou apelativa, o objetivo dela, a função dela, dessa linguagem, do uso dessa linguagem, é convencer o leitor ou ouvinte, dar ordens, conselhos, né? Então, é uma linguagem que vai
muito próxima do convencimento. E algumas características a gente vai ter que vão ser textos instrutivos ou injuntivos, né? Os verbos geralmente vão estar no imperativo, geralmente são gêneros publicitários, campanhas, propagandas, né? Que vão usar o quê? Essa função conativa ou apelativa. Então, cuidado, ó, verbos no imperativo, né? A função fática, ela é muito engraçada, né? Então, eu vou botar aqui. O objetivo dela é iniciar, manter e finalizar o ato comunicativo. Por exemplo, eu estou falando ao celular, né? Então, como é que a gente inicia uma comunicação? Qual é a função que eu digo assim, alô? Qual é a função dessa linguagem? É iniciar uma comunicação, né? Alô? Daí eu vou mantendo a comunicação. A pessoa está falando e eu vou falar, é mesmo. Então, todas essas palavrinhas que eu falei agora, a função o quê? A função fática. Função fática. Tem que memorizar, porque senão vocês vão acabar esquecendo. Ou para finalizar um processo de comunicação. Então tá. Certinho, tá. Obrigado, até logo, tchau, tô indo, tchau, tchum, e fecha a comunicação. Então, essa função fática, ela é utilizada para iniciar, manter e finalizar um processo comunicativo. Voltando aqui para o material, que daí vai ficar mais fácil, né? Função fática. E aí, nós temos a função poética, que não necessariamente vai ser um poema, né? A função poética vai expressar o quê? Criatividade. Vai usar figura de linguagem. Olha só aqui, pessoal. Conotação, figura de linguagem, né? Presente em quê? Quais são os documentos que a gente vai ter, né? Quais são os gêneros, ó? A linguagem publicitária, o próprio poema mesmo, o provérbio, a literatura, letra de música, elas vão usar o quê? A função poética da linguagem, né? Da linguagem. Então isso está tudo muito mais claro, né? E por último, tem a função metalinguística. Olha só, usar um código para falar sobre o próprio código. Vou voltar aqui para mim. Mas como assim, professor? Que palavra estranha. Como assim código e código? Vamos pensar assim, quer ver? Vamos pegar um cinema. Vamos pegar um código, que vai ser um código audiovisual, né? Um cinema. Eu vou fazer um filme explicando como se faz um filme. Então, isso a gente tem uma função metalinguística. Outro exemplo, vou pegar um programa de rádio, que usa o quê? Um código sonoro. Então, vou fazer um programa de rádio explicando como se faz um programa de rádio. Isso é uma função metalinguística. Um dicionário usa a palavra para explicar o quê? As palavras. Então, isso aí é uma função metalinguística. Você vai ter que ter sempre a associação de um código com um código. Então, a definição, usar um código para falar sobre o próprio código. Certinho? Então, por exemplo, já usei 3 exemplos, mas basicamente é isso aí. São 3 exemplos bem significativos da função metalinguística. O que a gente precisa saber ainda sobre isso, ó, qual é a ênfase que vai ser dada, né? Na função referencial, o conteúdo é o objetivo, né? Então, a ênfase vai ser no referente, vai ser no conteúdo, ou seja, na mensagem em si, né? Na função expressiva, a ênfase vai ser no emissor, quem está produzindo a mensagem. Quer ver um exemplo ali, ó? Exemplo de função referencial, ofícios, relatórios, notícias, textos denotativos. O exemplo da função expressiva, eu te amo, textos opinativos, vão ter o quê? Primeira pessoa, né? Vai usar o quê? Mais expressividade. A ênfase vai ser no emissor, em quem está produzindo a mensagem. A função conativa ou apelativa, a ênfase vai ser no receptor, quem vai estar recebendo a mensagem, porque o texto está sendo direcionado a ele, né? A função fática é no canal, para iniciar o canal, manter o canal e finalizar o canal. Então essa é a função fática. A poética, a ênfase, né,
está na forma como a mensagem é transmitida, né? No formato, né? A função poética. E a função metalinguística, a ênfase vai ser no código, porque é o código para falar sobre o próprio código. É isso que vocês têm que levar para o dia da prova. Vamos pegar uma questãozinha então aqui, que a banca produziu, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Isso. Vamos lá. Então aqui a gente tem que gênero textual que nós temos aqui. Que gênero é esse? É uma tirinha, né? É uma tirinha. É uma tirinha. Ela usa a linguagem, um código misto, né? O código é misto, é verbal e não verbal. Então, verbal é o que está escrito, né? O código é misto. É misto. É misto, é verbal e não verbal. Ó. A expressão facial da Mafalda, o que ela está fazendo, né? A televisão está inclusa ali. É um código misto, verbal e não verbal. E o gênero é tirinha. Por que é tirinha? Porque conta uma historinha, né? Ó. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrinho. Quadrinho, né? Tá. Vamos lá. Questão. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Pessoal, essa questão aqui é desse ano, ó. Questão bem recente, 2023. Vamos lá. Na tirinha da Mafalda, há uma referência a uma determinada função, vai querer saber qual é a função, focada no destinatário, manifestada pelas expressões. Aqui, vamos ler a tirinha primeiro, olha só. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Daí no segundo quadrinho ela faz uma reflexão. Isso aqui é só um pensamento. Aqui ela está falando, né? Isso aqui a gente chama de balão de fala. Balão de fala. Aqui é o pensamento. Ela está pensando. E o que somos? Aí ela vai lá, né? Clique, né? Provavelmente ela muda o canal, provavelmente, né? E aqui, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então ela está fazendo uma reflexão sobre as mídias, né? Sobre as propagandas e tudo mais. E aí, a banca coloca, né? Na tirinha da Mafalda, uma referência a uma determinada função focada no destinatário. Qual é a função que é focada no destinatário? Ah, muito bem, a função então é conativa. Conativa. Manifestada pelas expressões, ó, use, compre, beba, coma e prove. Essas expressões estão no modo, que modo verbal? No modo imperativo afirmativo. Ó. Imperativo, né? Afirmativo. Imperativo afirmativo, né? Então, o texto está solicitando, tá? É um texto, de certa forma, é como se fosse injuntivo, assim, ele está pedindo, né? Na fala dela, aliás, né? A fala dela, a fala da televisão, né? A fala da televisão, da linguagem publicitária. Use, compre, beba, coma, prove, né? Então é a função conativa. Vamos voltar aqui um pouquinho para ela, ó. Função conativa ou apelativa, ó. Busca convencer o leitor e o ouvinte, dar ordens, conselhos, ó, e os exemplos, textos instrutivos, injuntivos, verbos de imperativo, ó, gêneros publicitários. Então é uma propaganda que está pedindo para a gente, né? Ela fez um resumo de várias, né? É o apelo, pode ser apelativa também, né? O apelo dos anunciantes para que nós compremos os produtos veiculados nas propagandas. Certinho? Então, questãozinha aqui, tranquila, né? Não vamos esquecer que a fática é aquela que serve para quê? Para iniciar, manter ou finalizar uma comunicação. Tipo num telefone, né? Oi, tudo bom? Tal. Então, fática. A metalinguística é o código centrado no próprio código, né? E a referencial são os textos denotativos. Denotativos, como que? Como ofícios, né? Alguns exemplos, né? O conceito é bem amplo. Isso aqui é apenas uma pequena revisão. Vamos lá, pessoal. Agora vamos ler um texto que a banca de vocês, os textos até nem são muito
muito curtos não, são assim um pouquinho longos. Esse aqui tem duas partes, mas vamos lá. É uma banca, deixa eu botar aqui para vocês, é uma banca, né, que ela quer pessoas que tenham um hábito de leitura, que consigam extrair os argumentos principais, os argumentos secundários, né, várias informações sobre a questão textual. Ela tem essa pegada forte na questão de interpretação, né? Compreensão e interpretação textual. E a gente vai ler esse texto, eu vou misturar algumas questões também, né, com questões de outra prova. Mas vamos lá então. Olha só, que texto é esse? Quando a gente observar o texto, a gente vai pensar o seguinte. Cadê a canetinha? Está aqui. Olha só. André Trigueiro, adaptado de mundosustentável.com.br. Se vocês assistem, acompanham os noticiários, né? O André Trigueiro é um jornalista da Globo News, né? Do Grupo Globo. E ele é especializado, se vocês conhecem, em questão ambiental. Né? Ele é ambientalista, ambiental. Vamos ler o texto? Vamos lá. Então, é um texto que vai propor uma reflexão sobre sustentabilidade, consumo e publicidade. Vamos ler o texto porque a gente vai ter outras questões relacionadas a ele também. Na segunda metade do século XX, a população mundial mais que dobrou, indo de 2,5 bilhões em 1950 para 6 bilhões em 2000. Durante esse mesmo período, a industrialização permitiu que o consumo aumentasse exponencialmente. Como consequência, a poluição e o lixo também aumentaram. Já faz algum tempo que o planeta vem dando sinais de que não pode suportar nosso estilo de vida. Estudos indicam que hoje, mesmo com grande parte da população mundial excluída, já consumimos 20% por ano a mais recursos naturais renováveis do que o planeta Terra é capaz de regenerar. Ainda há uma dificuldade em relacionar os problemas ambientais aos nossos hábitos de consumo cotidianos. Quando compramos uma roupa, não nos ocorre pensar nos agrotóxicos usados na plantação de algodão. Também não se pensa no trabalho escravo encontrado nas fazendas. Entretanto, se queremos justiça social, a preservação da natureza, os hábitos de consumo precisam ser modificados. Então, a gente já vê aqui, ó, precisa, é um modalizador, né? Precisam, né? Ele está dando um ponto de vista dele, né? Um ponto de vista. Então, isso aqui é um texto que já é um texto opinativo, né? Opinativo. Nossa sociedade é chamada de sociedade de consumo porque consumir se tornou até uma doença. Consumimos de forma impulsiva e ser alguém passa a estar associado à posse de determinados produtos ou ao uso de determinados serviços. E o consumo não existiria sem a publicidade, ferramenta fundamental para influenciar padrões de consumo. Olha, ele está dizendo que a publicidade é uma ferramenta, olha, é fundamental, ó, para influenciar padrões de consumo, formar estilos de vida e, consequentemente, criar necessidades que também podem ser psicossociais, independentemente de serem físicas ou biológicas. Vamos seguindo. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo. Então, está aqui a produção, né? Como ele está dizendo, os argumentos que ele está usando, ó, aqui de um lado o A, a produção, aqui o 2, o B é o consumo e a publicidade fica nesse meio aqui, né? Demonstra a necessidade de se consumir um produto ou um serviço para que tenhamos certo estilo de vida ou passemos a pertencer a determinada tribo. Precisamos desenvolver nossa capacidade de avaliar criticamente, ó, precisamos desenvolver, ó, também, ó, está dizendo o que nós precisamos fazer, ó. Nós precisamos, isso aqui a gente chama de modalizador, né? Qual é o
sujeito de precisamos? Nós, né? Então está na primeira pessoa do plural. Nós precisamos desenvolver nossa capacidade de avaliar criticamente as peças publicitárias para evitar a manipulação de nossa liberdade de escolha. As empresas devem compreender que a sustentabilidade, entendida como viabilidade econômica, justiça social e preservação ambiental, somada à responsabilidade social empresarial, será atributo considerado essencial e não apenas diferenciador. Vamos lá então. As palavras no título do texto, ó, sustentabilidade, consumo e publicidade, nomeiam determinadas práticas sociais. Com base na leitura do texto, é possível identificar entre essas três práticas, né, ou seja, sustentabilidade, consumo e publicidade, uma relação de assimetria, quer dizer, elas não são simétricas, né, assimetria, contrariedade, não, né, a gente já descarta direto. Independência, não, porque eles estão interdependentes, né? Condicionamento, né? Condicionamento, uma está condicionada à outra, né? A sustentabilidade, segundo o ponto de vista dele, né? A sustentabilidade está relacionada com um consumo que defende ser um consumo consciente, né? O consumo ele tem que ser voltado para a sustentabilidade, um consumo consciente, né? E a publicidade, como a gente viu, ela fica no meio entre sustentabilidade e consumo, influenciando a criação de padrões de consumo, né? Padrões de consumo sustentáveis, né? Porque ele é ambientalista, ele apoia, né? Ele defende a defesa do meio ambiente. Vamos lá então? Então essa é uma primeira questão desse texto. Mas agora eu vou colocar aqui para vocês uma pequena revisão com relação à sintaxe do período composto. Então, eu vou apagar aqui o quadro enquanto isso. Nós temos que observar, deixa eu botar aqui na imagem, quando a gente fala em sintaxe do período simples, são aquelas 12 funções sintáticas, né? Deixa eu só pegar aqui, ó. Quando a gente fala em sintaxe do período simples, nós estamos falando naquelas 12 funções sintáticas, né? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta passiva, adjunta nominal, enfim. O que nós vamos ver agora é a sintaxe do período composto, porque o texto é formado, né, por frases, orações, períodos, né? E o período composto, ele pode ser... O que é um período composto? Vou pegar uma oração, vou juntar com outra oração, vai ter, né, articulador, um elemento, e as duas orações. E essas duas orações, né, oração 1, vamos pensar assim, oração 2, podem ter mais orações, claro, né? Vamos pegar um exemplo mais simples. Oração 1, oração 2, o que vai acontecer? Como é que foi formada a composição desse período? Esse período, né? Período juntando as duas orações. Ele foi formado, período composto, né? Ele foi formado por coordenação ou por subordinação. Se ele for formado por coordenação, as duas orações são independentes sintaticamente, ou seja, uma oração não é sujeito da outra, não é objeto direto, não exerce nenhuma função sintática em relação à outra. Esse é o período simples, né? Na coordenação. Mas eu também posso compor o período de uma maneira subordinada. Na subordinação, daí nós vamos ter uma oração principal e uma oração subordinada. Essa oração subordinada vai sim exercer, né, alguma função sintática em relação à primeira. Ela vai ser sujeito da oração principal. Posso trocar a ordem também, mas eu botei a primeira aqui, né? A oração principal. A oração subordinada vai ser o quê? Objeto direto de uma oração principal, objeto indireto, complemento nominal. Ela vai exercer uma função, um adjetivo, né? Uma oração adjetiva em relação à oração principal. Compreendido até aqui? Então, na coordenação,
Nós temos, então ele pode ser coordenado ou subordinado. Aí o que o aluno faz? O aluno tem que estudar, claro, né? Ele vai entender todas aquelas 5 coordenações, né? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Tem que saber as conjunções mais recorrentes e analisar a lógica, né? O contexto para entender as ideias, né? Os valores semânticos dessas conjunções coordenativas. Mas nós temos também as orações subordinativas, aí o leque é maior. Aí eu tenho subordinativas substantivas, Lembre-se do nosso macete que eu posso substituir a oração pela palavra isso, né? Ó, coloca assim, ó, isso, substituo pelo isso, né? Nós temos as adjetivas, ó, cai bastante adjetiva, tá? Adjetivas. Daí nós temos 2 adjetivas. As substantivas nós temos 6, né? Nós temos 6. As adjetivas nós temos apenas 2. Ou ela é explicativa, ou ela vai ser restritiva. Ou ela explica, ou ela restringe, né? E por último, nós temos, ainda faz parte da subordinação, né? Nós temos as adverbiais, ADVB. Aí são 9 orações, né? A gente vai ter que dar uma olhada que eles pedem muito, a banca pede muito as adverbiais. Daí são as adverbiais finais, consecutivas, sucessivas, comparativas, conformativas, proporcionais. Só que é 9 que o aluno tem que saber qual é a ideia transmitida e qual é a conjunção que foi usada e se eu posso substituir uma conjunção pela outra. Então isso é sintaxe do período composto. Vamos lá então. Colocando aqui, o slide está pronto, né? E a gente vai agora avançar. As aditivas, né? Tranquilo, até muito fácil, né? As coordenativas, melhor dizendo, né? Ó, Ana vai à praia e convidar sua amiga, aditiva. Não vai à praia nem convidar sua amiga, aditiva negativa. Que o nem é negativo, né? A adversativa cai muito, mas porém, todavia, contudo, nem tanto, entretanto. Vai marcar uma quebra de expectativa, né? Nós temos a alternativa ou, ora, quer. A explicativa, pois, porque, né? Vou explicar. E a conclusiva vai marcar uma conclusão, né? O sábado estava ensolarado, portanto, Ana irá à praia. O sábado está ensolarado, logo, Ana. Então, logo, portanto, elas são conclusivas. E a explicativa, Ana vai à praia porque o sábado está ensolarado. Ana vai à praia, pois o sábado está ensolarado. Isso aqui é um exemplo. Aqui é o que eu quero entrar. Vamos lá, então. Aqui nós temos as adverbiais, ó. São várias, né? Eu tenho adverbial causal, concessiva, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, temporal, final e proporcional. Lembrando, voltando aqui para mim, é fundamental entender todo esse caminho, pessoal, porque eu analisei muitas questões que trabalham com essa classificação, qual é o sentido, né? Qual é a conjunção empregada, qual é o sentido que está sendo dado, né, com o uso dessas conjunções subordinativas adverbiais. Lembrando que nosso material é bem completo a respeito de tudo isso. Aqui eu fiz um slide mostrando as nove conjunções. Vamos dar uma olhadinha então? Vamos lá. Voltando aqui para o material. Final. O secretário elaborou com brevidade para que os presentes pudessem assiná-la, a fim de que, né? Então, o secretário tinha uma finalidade. Afinal, ela vai mostrar uma finalidade. Lembre-se, cuidado, tá? Qual é a oração principal? Aqui não tem a conjunção, né? Então, essa aqui, ó, OP, oração principal. E essa aqui, oração subordinada, ADVB, todas aqui vão ser adverbiais, ó. E a classificação dela, ó, final. Então, oração subordinada, adverbial, final. Mas vamos lá. Concessiva. Opa, eu vou ter que fazer uma concessão. Embora Pedro estivesse cansado, ele decidiu viajar. Qual é a oração principal agora aqui, ó? Ele decidiu viajar. Oração principal. E essa aqui? Oração subordinada, ADVB, né?
concessiva, que é o nome dela, né? Concessiva, vai o nome dela. Então, embora Pedro estivesse cansado, ele decidiu viajar. Vocês percebem que o Pedro fez uma concessão, porque ele estava cansado, ele não iria viajar, mas ele decidiu viajar, ó, embora ainda que estivesse cansado. A condicional vai apresentar o quê? Qual é a ideia apresentada? Uma condição para que alguma coisa ocorra ou não. Exemplo, se a ata for lavrada a tempo, os presentes poderão assiná-la. Se a ata for lavrada a tempo, é uma condição. Então, oração principal, os presentes poderão assinar a ata se ela for lavrada a tempo. Existe uma condição envolvida. Há uma condição para que os presentes assinem a ata. Posso trocar o se por caso? Posso. Caso a ata seja, daí tem que mudar aqui o tempo do modo, está no modo subjuntivo, né? Só muda o tempo. Caso a ata seja, né, lavrada a tempo, os presentes poderão assinar. Só muda ali, mas tudo vai dar certinho, né? Temporal vai ter uma ideia de tempo, reloginho, né, pessoal? Reloginho. O secretário a ata quando o diretor encerrou a sessão, ó. Assim que o diretor encerrou a sessão. Então há uma relação temporal, de tempo, né? O tempo, quando que aconteceu aquilo, né? Quando o diretor encerrou a sessão, assim que ele... Causal. Ó, causal e consecutiva, elas estabelecem uma relação lógica entre elas, ó. Causal e consecutiva. Uma vai ser a causa, a outra vai ser a consequência. Observe aqui. A proposta foi aprovada, oração principal, né? Está aqui a oração principal. Porque o supervisor argumentou muito sobre o tema. O que é causa e o que é consequência? Aqui é a causa, né? E aqui é a consequência. A consequência. Então, qual foi a consequência? Aprovada. Por quê? Qual foi a causa da proposta? O supervisor argumentou muito sobre o tema, daí todos concordaram e tal, né? Agora vamos observar. Posso substituir o porquê por já que? Posso. Ó. A proposta foi aprovada, já que o supervisor argumentou muito sobre o tema, né? Então há uma relação de consequência na primeira oração e causa na segunda oração. Agora vamos observar a consecutiva. A consecutiva vai apresentar a consequência. O supervisor argumentou tanto sobre o tema que a proposta foi aprovada. Ó, primeiro, a causa e a consequência. Primeiro vem a causa. Ó. O supervisor argumentou tanto sobre o tema, isso aqui é a causa agora. Causa. E qual é a consequência? A proposta foi aprovada. Aqui o que junto, né? Que a proposta foi aprovada. Então é consequência. Por isso que ela é consecutiva. Aí é só fazer a inversão. Há uma relação de causa na primeira e de consequência na segunda. Seguindo. Proposta é muito fácil, né? À medida que, a proporção que, à medida que os processos são protocolados, os setores encaminham para as respectivas autoridades. Então, a proporção que, à medida que, proporcional. Conformativa também é muito fácil, né? O supervisor elaborou o relatório conforme instruía a diretoria do órgão, né? Segundo instruía a diretoria do órgão. E comparativo vai fazer uma comparação. O Ministério da Saúde dispõe mais verbas do que os ministérios do governo dispõem. Aqui tem uma pegadinha, ó. Normalmente, nas orações comparativas, o verbo da oração comparativa, ele está implícito, ó, porque ele não está ali explicitamente, mas ele está implicitamente. Porque daí o pessoal pensa assim, mas aqui não tem oração. Ó, o Ministério da Saúde dispõe, aqui, ó, dispõe. É um verbo transitivo indireto. E mais verbas, objeto, né? Ó, o Ministério da Saúde dispõe de mais verbas do que os outros ministérios do governo. Cadê o verbo da segunda oração, da oração subordinada? Ele está aqui, ó. Do que os outros ministérios do governo
Dispõe. Então aí pode ser uma pegadinha, né? Tá. Vamos analisar uma questãozinha então. Já faz algum tempo que o planeta vem dando sinais de que não pode suportar nosso estilo de vida. E estudos indicam que hoje, mesmo com grande parte da população mundial excluída, já consumimos 20% por ano a mais de recursos naturais renováveis do que o planeta Terra é capaz de regenerar. O trecho sublinhado poderia ser escrito sob a forma de oração, sem alteração do seu sentido original, deste modo, ó, não pode mudar a ideia do autor, né? Então o texto é assim, ó, mesmo com grande parte da população mundial excluída. Aí a banca apresenta, se grande parte da população mundial estiver excluída, não, o se, pessoal, ele é condicional. Não existe uma condição envolvida para que alguma coisa ocorra. Já que grande parte da população mundial será excluída, o já que é causal. Lembra-se, né? É causal. Ó, já que, porque grande parte da população mundial será excluída. Embora grande parte da população mundial seja excluída, está aqui, ó. Porque dá ideia, aqui eu estou fazendo uma concessão, ó. Embora, ainda que grande parte da população mundial seja excluída, trabalha com essa ideia aqui, ó. A ideia é que, apesar de grande parte da população mundial seja excluída, traz essa ideia de concessão, né? Uma concessão, ela é concessiva. E a última não dá, né? À medida que, ela não é proporcional, à medida que, a proporção que, certinho? Então, vocês têm que olhar para esse tipo de questão, a questão desse ano também, ó, 2023, ó. Então, mesmo com grande parte, aqui está trabalhando com um contraste, né? Ó, contraste. Então, não pode ser condicional, não pode ser causal e não pode ser proporcional. Vai ser o quê? Uma concessiva. Eu não botei aqui, mas ó, é uma concessiva. É uma oração subordinada adverbial concessiva. Seguinte, a publicidade é a ponte entre a produção e o consumo. 2 pontos. Demonstra a necessidade de se consumir um produto ou um serviço para que tenhamos certo estilo de vida ou passemos a pertencer a determinada tribo. O trecho após 2 pontos, aqui, né, em diante, expressa em relação ao trecho que o antecede, essa parte aqui, né, a ideia de que ideia que existe, tá? Então, isso aqui é uma questão de pontuação, né? Pontuação. E a banca está perguntando exatamente qual é a função da utilização dos 2 pontos nesse enunciado. Vamos lá. Vamos pegar as ideias. Ó. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo. A publicidade demonstra a necessidade de se consumir um produto ou um serviço para que tenha um certo estilo de vida e passemos a pertencer a determinada tribo. Vamos primeiro, eu queria mostrar aqui para você. Existe quebra de expectativa? Existe, por exemplo, mais, porém, todavia, contudo? Vamos lá. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo. Porém, demonstra a necessidade de se consumir um produto? Mais demonstra? Contudo, demonstra? Não. Não trabalha com ideia de oposição. Não trabalha com oposição, né? Contraste. Não. Está comparando? Não, não está comparando nada, né? Não compara, não está comparando, não compara. Como é que seria a comparação? Teria que ser a ideia assim como, tal como. Não. Conformidade, conforme, também não trabalha na perspectiva de conforme, segundo demonstra a necessidade, conforme demonstra. Então, pessoal, realmente, ó, ali, ó, vai ser explicação. Normalmente, os 2 pontos são usados para várias coisas, né? Mas aqui, nesse caso, ele substitui o quê? O conector, pois, ou porque, explicativo. Quer ver? Ó? Vamos ver como é que ficaria.
A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo, pois demonstra a necessidade de se consumir um produto ou um serviço para que tenhamos certo estilo de vida. Então, é isso aí. Mais uma. Cida, desde pequena, um sentimento de urgência. Seu corpo, aos 9 anos, maturou-se no sangue mensal de mulher. Entre o primeiro e o segundo período do trecho acima, se estabelece uma relação de, olha só, Cida, desde pequena, guardava um sentimento de urgência. Ó. Agora, como é que eu vou unir? Contradição? Não, não é contradição, né? Embora o corpo, vamos botar assim, apesar do seu corpo, mais o seu corpo, aos 9 anos maturou-se, não. A alternância seria ou. Ou não, não é alternância, não está alternando entre um e outro. Conclusão, portanto, logo, deixa eu ver se eu botei aqui para mostrar para vocês. Ah, não, já botei direto? Não, já botei direto, né? Ó, a conclusão seria o quê? Portanto, logo, não traz esse sentido. A contradição seria o quê? Ó? Mas, contudo, porém, não é isso, né? A alternância seria o ou. Causa e consequência, ó, vira ali, ó, causa e a consequência. Então, olha só, a Cida desde pequena guardava um sentimento de urgência. Qual é a consequência? Seu corpo, aos 9 anos, maturou-se no sangue de mulher. Vamos lá. Lembra-se, entretanto, de que as pessoas eram lentas. A palavra sublinhada pode ser substituída sem prejuízo do sentido global do texto por entretanto. O que é entretanto, pessoal? Essa é bem fácil, ó, bem, não precisa nem pensar muito. Ó. Mas, porém, todavia, ela é adversativa na sua classificação, né? Ela pode ser, deixa eu ver, substituída por qual? Adversativa, mas, contudo, no entanto, entretanto, vai ser o quê? Vai ser contudo, né? O então seria o quê? Conclusivo, né? Conclusivo é igual a logo, né? Portanto, portanto é conclusivo, logo também é conclusivo, todos os três são conclusivos e o contudo é adversativo. É assim que a gente vai resolvendo a questão. Aqui tem um gênero diferente dos. O primeiro lá, do André Trigueiro, é um artigo argumentativo, né? É publicado num site lá. Esse daqui, que gênero é esse? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Opa, vamos lá. Que gênero é esse? É um poema. Poema é o gênero dos nossos males. Quem é que escreveu? Mário Quintana. Gaúcho, né? Vamos lá então. Escreve muito bem. Dos nossos males. Vamos primeiro ver o que a banca pede. O tom predominante no poema de Mário Quintana é altruísta, humanitário, individualista ou panfletário. Vamos ver, é uma questão de interpretação, né? Vamos ler aqui o poema para chegar a uma conclusão, né? Dos nossos males. A nós tem nossos próprios ais. Que a ninguém sua cruz é pequenina. Por pior que seja a situação da China, os nossos calos doem muito mais. E aí, pessoal, pense um pouquinho. Está trabalhando com altruísmo? Está trabalhando com uma questão humanitária? A ideia central está baseada no humanismo, a questão da humanidade, de objetivos humanitários? É individualista, pensando em nós mesmos? Ou é panfletário? Pense um pouquinho. E aí?
Ó, e aí a banca sempre coloca um advérbio, né? Para essas questões de interpretação, para ela não se comprometer, ó, aqui no caso é adjetivo, predominante. Aqui é um adjetivo, né? Mas também coloca um advérbio, dominante, mente, daí vai dar um advérbio, né? Ela coloca isso para não se comprometer, porque pode ter mais alguma interpretação, é uma possível ideia secundária dentro do texto, mas a banca quer o tom predominante, né? O que é mais forte, o que é mais notório, está presente em maior parte do poema. Então, vamos olhar ali, ó. A nós bastem nossos próprios ais. Então, o problema é nosso. Que sua cruz é pequena. Que esse que é porquê, né? Porque a ninguém sua cruz é pequenina. Por pior que seja a situação da China, os nossos calos doem muito mais. Então, a versão bem individualista. Está muito voltado para nós, né? Para nós aqui. Os nossos próprios. O que é esses nossos próprios ai? Aí é nossas próprias dores, problemas. Certinho? Bom, a nós bastem os nossos próprios ais, que a ninguém sua cruz é pequenina. O elemento sublinhado estabelece entre os dois versos uma relação. Ó, pessoal, se prepare que é muito comum esse tipo de abordagem de questão. Ela é se ele pode ser, qual é o elemento que pode ser substituído, ou então, qual é a ideia. Qual é a ideia? Então, a nós bastem nossos próprios ais, que a ninguém, porque a ninguém sua cruz é pequenina. Já até falei antes na questão anterior, né? É explicativa. Para ser conclusiva, esse que teria que ser o quê? Logo, né? Para ser opositiva, teria que ser uma daquelas, mas, porém, né? Todavia, contudo, e assim vai. A aditiva teria que ser o quê? Poderia ser o e, né? Ou o nem. O e afirmativo e o adjetivo, né? Nem. Então, a gente já responde uma questãozinha típica da banca. Agora, voltando para o texto do André Trigueiro, né? Usa marcas de linguagem que estabelecem uma relação de aproximação com seu leitor. Interpretação, né? Ó, marcas de linguagem. Marcas de linguagem que estabelecem uma relação de aproximação com seu leitor. Então, quando o jornalista, deixa eu botar aqui para mim, quando o jornalista escreve um texto, é claro que ele tem um público-alvo, né? Ele quem é que vai ler, as pessoas que ele tem que pensar, é claro, num leitor homogêneo, né? Num leitor que gosta desse tipo de informação. Por isso que tem a manchete ali, quem gostar de sustentabilidade, meio ambiente, publicidade, vai ler aquele texto. E aí o autor ele pode se manter mais afastado do texto, ou ele pode se manter mais, usar mais subjetividade dentro do texto. Se ele usa subjetividade dentro do texto, o que ele faz? Ele atrai mais a percepção, né? O interesse do leitor, porque daí o leitor se sente incluído no texto. Quer ver uma coisa? Como é que isso vai acontecer do ponto de vista sintático? Vamos observar aqui. Olha só. Tá. Ó, não possui, a banca está pedindo um não. Opa. Deixa eu botar para cá. Agora veio. Opa. O que está aqui? Agora veio. Ó, a banca está pedindo não. Não possui uma dessas marcas a seguinte frase do parágrafo. Vamos olhar.
Ainda há uma dificuldade em relacionar os problemas ambientais aos nossos hábitos de consumo. Já botei aqui para ficar, ó. Nós, nosso, primeira pessoa do plural. Ó. Quando a gente usa a primeira pessoa do plural, seja, pode ser do singular também, né? Minha, ou aqui no possessivo, relacionado à primeira pessoa do plural, o texto ele vai ficar o quê? Ele vai ficar subjetivo. Porque é nosso, também é minha, é tua, é nossa. Então, ele trabalha com essa ideia, né? Então, essa daqui a gente já exclui, porque existe uma subjetividade, né? Uma relação de aproximação. Ele usou essa pessoa gramatical, nós, né? Para buscar a ação do leitor, para se aproximar do leitor. Quando compramos, quando nós compramos, aqui o sujeito, né? Nós, o nome dele é elíptico, oculto ou desinencial. Ele está ali, ele está elíptico, está escondido, mas ele está ali, né? Quando compramos uma roupa, não nos ocorre, de novo aqui, não nos ocorre pensar nos agrotóxicos, não nos ocorre pensar, aqui não nós, né? Não nos, nos agrotóxicos, né? Usados na plantação de algodão. Perfeito. Então essa não, essa também tem marca de linguagem utilizada para aproximar o leitor, né, do texto. Também não se pensa no trabalho escravo encontrado nas fazendas. Não se pensa, quem pensa em alguma coisa, né? Eu penso em alguma coisa. Então esse C aqui é o índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então o texto fica impessoal, né? Esse segmento aqui ele fica impessoal. E aqui, nos dois primeiros exemplos, o texto é pessoal, tem marca de pessoalidade. E o último, entretanto, se quisermos, teria que ser, né? Se quisermos justiça social e preservação da natureza, os hábitos de precisam ser modificados. Se nós, né? Se nós quisermos justiça social e preservação da natureza, os hábitos de consumo precisam ser modificados. Certinho, pessoal? Então, questãozinha aí para a gente pensar um pouquinho, né? Trabalhando na questão, a banca também poderia ter envolvido questões relacionadas à objetividade, ou seja, sem marcas objetivas, né? E subjetividade. Aí mostrando o quê? Mostrando um ponto de vista, né? Ponto de vista defendido pelo autor. É claro que o texto é bem subjetivo, ele está defendendo a importância, né, da sustentabilidade e também da publicidade para mudar os nossos hábitos de consumo. Para quê? Para manter o planeta sustentável. Também bem recente, é o mesmo texto. O parágrafo abaixo tematiza dois tipos de atitude frente às questões ambientais. Vamos lá. Ainda há uma dificuldade em relacionar os problemas ambientais aos nossos hábitos de consumo cotidianos. Quando compramos uma roupa, não nos ocorre pensar nos agrotóxicos usados na plantação de algodão. Também não se pensa no escravo encontrado nas fazendas. Entretanto, se quisermos justiça social e preservação da natureza, os hábitos de consumo precisam ser modificados. Essas atitudes podem ser nomeadas respectivamente como? Vamos lá, respectivamente. Primeiro tem que ser isso aqui, né? Primeiro tem que ser esse grupo e depois esse grupo, né? Então, ainda a dificuldade de relacionar os problemas ambientais aos nossos hábitos de consumo cotidiano. Compramos uma roupa, nos ocorre pensar nos agrotóxicos usados
usados, né, na plantação de algodão. Também não se pensa no trabalho escravo, tal. Então, a gente já está vendo que a pessoa desconhece, ó, ela ignora, né? Ignora, porque a gente sabe, né? Muita gente sabe, mas a gente faz de conta que não. Não trabalha com isolamento, não trabalha com autonomia. Então a gente já vê que ali é alienação mesmo, né? Alienação. E aí, implicação, vamos ver. Entretanto, se quisermos justiça social e preservação da natureza, os hábitos de consumo precisam ser modificados. Daí vai ser a implicação de tudo isso. Né? Vamos lá. Na frase há uma ampliação do tipo de necessidades, né, que levam ao consumo de físicas, biológicas a psicossociais, que também podem ser psicossociais. Com essa ampliação, o autor chama atenção para o fato de que o consumo também é movido por aspectos do seguinte tipo. Então, é claro, né? Vamos lá ler ele aqui. E o consumo não existiria sem publicidade, ferramenta fundamental para influenciar o consumo, formar e, consequentemente, criar necessidades, que também podem ser psicossociais. Esse que aqui é um pronome relativo, né? É um pronome relativo. Pronome relativo. E como todo pronome relativo, ele retoma um substantivo anterior, né? Criar necessidades. Então, ó, esse que retoma, né, anaforicamente, necessidades. Então, é só colocar aqui, ó, o que é esse que? As necessidades, né? As necessidades. As necessidades também podem ser psicossociais. E a abordagem vai ser, aqui, dessa questão, para identificar o sentido de psicossocial. Então, os aspectos psicossociais são genéticos, ó, psicossociais, psicológicos e sociais. Genético é psicossocial. Genético não tem nada a ver com psicossocial. Então, a gente já descarta essa alternativa, né? Espirituais, muito pouco provável, né? Mas vamos pular isso aqui. Patológicos também não tem nada a ver com psicossocial. Comportamentais, porque não está relacionado muito com religião, né? Está relacionado com comportamento. Então, psicossocial, que envolve completamente aspectos psicológicos e sociais. Seguinte. Agora, identifica o elemento coesivo e sua função sintática. Bom, agora, pessoal, a gente já viu, deixa eu botar aqui, voltando aqui para a imagem, né? A gente já viu, então, que o período composto ele pode ser coordenado ou subordinado. As orações substantivas a gente não viu e eu percebi também que a banca não aborda muito as substantivas. A abordagem vai ser para as adjetivas que nós vamos ver agora e as adverbiais que a gente encerrou esse. Lembrando que uma oração adjetiva, ela tem a função de qualificar, de dar uma informação a um elemento mencionado anteriormente. Então, como é que elas são introduzidas, as orações adjetivas? Qual é o conector? Não é uma conjunção. Não é uma conjunção. Como, no caso, as adverbiais ou as substantivas. Não. O elemento que vai ligar essa oração é o nome relativo. A ideia é extremamente importante, tá? Então, é um pronome relativo. Pegando aqui a canetinha. Ó, então, aqui eu vou ter uma oração principal. Aqui eu vou ter uma oração subordinada, adjetiva, que pode ser de dois tipos, né? Ou explicativa, com vírgula, ou restritiva, sem vírgula. Eu falo vírgula, mas pode ser pontuação, mas é mais comum o uso da vírgula. Né? E qual é o elemento que vai juntar essas orações, a oração principal da subordinada?
um pronome, ó, o elemento aqui vai ser um pronome relativo. Relativo que a gente vai estudar agora, pronome relativo. Que pode ser o que, qual, cujo, quem, são vários, né? Mas olha só como é que eu vou mostrar esse material aqui para vocês. Pronome relativo. Pedro combate a violência que existe no futebol. Pedro combate a violência que existe no futebol. Aqui a oração principal, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ó, Pedro combate a violência, oração principal, que existe no futebol. Esse que aqui, como é que eu sei que esse que é um pronome relativo? Substitui por qual, né? O qual precisa ter um artigo na frente, né? O a qual, os e as quais. Então, a feminino singular. Então, Pedro combate a violência, a qual, né, ó, a qual, aí tira tudo isso, existe no futebol. Tá. Aí coloca a violência para o lado de cá, ó. Esse que, ele retoma a violência, né? Então, coloca aqui embaixo, ó, a violência, ó, comece a fazer isso, ó, violência, ó. Existe no futebol. Só que aqui, ó, o que combate? Então, aqui é um verbo transitivo direto, violência, objeto direto na oração principal. Mas, na oração subordinada adjetiva, o que vai retomar a violência, ele vai exercer uma função sintática, tá? O que aqui, ele vai ser o que? Ó? A violência existe no futebol. Vai ser o que? Um sujeito. Então, qual é a função sintática do que? O pronome relativo função sintática de sujeito. Como é que fica? Vamos lá. Já botei tudo ali, né? Ver se ficou bem claro para vocês. Esse esqueminha que eu fiz. Agora eu pergunto, essa oração é restritiva ou é explicativa? Restritiva. É só a violência que existe no futebol, tá? Porque não tem ação. Agora vamos comparar com a segunda. Gosto dos filmes de Woody Allen, vírgula, ó, que revejo sempre. Então aqui a oração principal também, né? O que? Ele retoma os filmes, que é o núcleo, né? Aqui é o núcleo, né? É o núcleo. Os filmes de Woody Allen. E aí traga um filme para cá, ó. Os filmes, né? Os filmes. E quem gosta, gosta. Então é um verbo adjetivo indireto que vai gerar um objeto indireto, né? Então, dos filmes de Woody Allen é objeto indireto. Quem revejo sempre? Quem é que revê? Eu, né? Sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Porque pela desinência do verbo, só quem revejo sou eu. Ele não revejo, nós não revejo, eu revejo. Perfeito. Então, eu revejo. Quem revê alguma coisa. VTD. Então, o que vai ser? Qual é a função sintática do quê? Objeto direto. Ó. Eu revejo os filmes de Woody Allen sempre. Agora, aqui tem todo o esqueminha para vocês observarem bem, né? Porque não é muito simples. Não é muito simples entender isso no primeiro momento. Agora, o que significa? Tem uma vírgula, né? Uma oração subordinada explicativa. Aqui eu gosto de todos os filmes de Woody Allen. Ó, eu gosto dos filmes de Woody Allen, que revejo sempre. Então, por exemplo, ele gosta de todos os filmes de Woody Allen. Agora vamos imaginar que eu tire essa vírgula aqui, tá? Ó, tire a vírgula. Gosto dos filmes de Woody Allen que revejo sempre. Então vamos fazer um conjunto aqui, ó. Então Woody Allen fez o filme A, B, C, D, E, tá? Se eu digo gosto dos filmes de Woody Allen que revejo,
Eu só gosto dos filmes que eu revejo. Então, eu revejo este e este, vamos supor. Então, eu só gosto desses dois. Então, eu restringi. Né? É uma restrição, né? Restringir. Restrição. Perfeito. Agora, olha só aqui. Está aqui, ó. Gosto dos filmes de Woody Allen, que revejo sempre. Tá? Eu todos os filmes. São todos os filmes, né? Vamos ver como é que a banca explora essa questão. Cida descobriu outras pessoas também portadoras da urgência de vida que ela trazia em si. Na frase acima, o que retoma o termo. Só pede a retomada, né? Então vamos lá. Quando o que retoma, ele é o que? Ele é um pronome ativo, né? Como é que eu se outras pessoas também portadoras da urgência de vida que ela trazia, né? A qual, né? Então a urgência de vida é a qual? A qual ela trazia em si. Ela trazia a urgência de vida. Né? Então, esse que, ele retoma o quê? A urgência de vida. Vamos ver como é que fica isso? Ó. Ela é o sujeito, aqui, né? Oração subordinada ativa. E ela é ativa. Então, o sujeito, ela vê, o que ela trazia? OD. O OD é o que? Não é em si, tá? É o que. Ela trazia o que? O D não vai junto, não. O D não vai. A urgência de vida. Que aqui é objeto direto, ele não pode ser preposicionado. Ela trazia o que? A urgência de vida. Então, a função sintática desse que é objeto direto. Quem traz alguma coisa. Vamos observar a diferença da restritiva e indicativa, para ficar bem claro isso. Os políticos que são corruptos devem perder seus cargos. E os políticos, que são corruptos, devem perder seus cargos. No primeiro, eu sei que ela é restritiva, né? Onde é que está a oração principal? Os políticos devem perder seus cargos. A oração, ela está dividida, né? Isso aqui é a oração principal. E essa oração intercalada? Corruptos. Essa vai ser a oração subordinada, adjetiva, restritiva. Agora olha só. Qual é a diferença de sentido? Na primeira, o sentido está restrito. Então, vamos fazer o conjunto aqui. Ó. Os políticos podem ser corruptos, honestos e corruptos, tá? Se diga assim, ó, os políticos que são corruptos devem perder. Quem é que vai perder? Esse aqui, este aqui e este aqui. Esses três aqui, só esses três aqui vão perder os cargos, tá? Porque eu estou restringindo. Perfeito? Conseguiram entender? Então, apenas os políticos que são corruptos devem perder seus cargos. Agora vamos analisar, comparar com o exemplo B. Os políticos, que são corruptos, isso aqui é apenas uma explicação. Estão vendo aqui? Ó? Aplica apenas explicação. Aí como é que é o conjunto A, né? E como é que é o conjunto B aqui? Todos são corruptos e todos devem perder os seus cargos. Conseguiram perceber tudo isso? Legal, né? Então, para a gente ampliar um pouquinho, vamos lá. O uso dos pronomes relativos, né? Eu tenho uns que são variáveis, que é o qual, o cu e o quanto. E os invariáveis, que é o que, quem, quando. O que e o qual, eles são universais. Eles podem ser usados para tudo, o que e o qual, tá? São universais. O quem só para pessoa, o onde só para lugar e o quando só para tempo. Então está aqui a tabelinha. O que e o qual pode ser para tudo, tá? Pode ser para tudo. O quem é só para pessoa, o onde é só para lugar e o quando é só para tempo. Mas vamos analisar as relações também, né? A Marinha que
paulista. O que ele retoma quem? O que, né? Opa, desculpa. O que ele retoma o quê? A brisa marinha, ó. Coloca, ó, é a brisa marinha, oração principal, que chega ao Planalto Paulista. A qual, né? Eu posso substituir a brisa marinha por a qual, porque é feminino singular. A qual chega ao Planalto Paulista. Eu sei que ele é um pronome relativo. Coloca aqui a brisa marinha aqui dentro. A brisa, né? Ela chega ao Planalto Paulista. Sujeito. Então a relação é o sujeito. O quê? Qual é o sujeito? O sujeito não é a brisa marinha, tá, pessoal? A oração, ela começa aqui, ó. A brisa marinha não está aqui. A brisa marinha está aqui, ó. O que ele retoma a brisa marinha. Então qual é o sujeito dessa oração? O que? O que é o sujeito da oração? Retoma a brisa marinha. Pedro voltou de São Paulo e mora 3 anos. Então, onde retoma São Paulo. Lembrando que onde só pode ser lugar. Então, o lugar sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. O onde sempre vai ser advérbio de lugar. Não posso usar o onde para uma circunstância, né? Tem que ser para lugar. Ana aguarda o momento esperado, quando o gabarito será de lugar. O quando retoma o momento esperado. O quando é adjunto adverbial de tempo. Onde é adjunto adverbial de lugar. Não pode ser ferido. Não pode ferir um direito, o qual, né, o direito, o qual garanta a educação, o qual um direito. Vai ser o sujeito. Um direito garante a educação. Ana é a aluna com quem Pedro tem afinidade. Pedro tem afinidade com a aluna Ana. Então vai ser um complemento nominal. Porque surgiu do adjetivo, do substantivo, afinidade. Está aqui, ó, afinidade. Não é verbo. Então por isso é nominal. E este é o carro cujo dono cometeu uma infração. O cujo, ele é muito cobrado em prova, porque ele é um pouquinho mais complexo. O cujo, ele é um pronome relativo possessivo. Alguma coisa pertence a alguém, né? Então, o dono do carro. Então, cujo dono, o dono, vai ter que ter um possuidor e uma coisa possuída. O dono do carro. Ó, uma dica também que eu apresento, cujo, se aparecer. Se apareceu o cujo, né? O cujo, ele já sofre flexão de gênero e número. Então, ó, cujo, cuja, cujos e cujas. Então, não pode ter artigo na frente do cujo e não pode ter artigo depois do cujo. Nunca posso dizer cujo ou e cuja. Então, se tiver uma alternativa, você já corta. Isso aí não vai funcionar. Vamos voltar. Aqui, as 3 possibilidades do que, ele pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante e também pode ser uma conjunção adverbial. Quando ele é pronome relativo, a gente já viu muito, né? O livro que você comprou é ótimo. Oração principal, né? O livro é ótimo. Oração principal, ela está interpretada pela adjetiva. Que o que é livro? Você comprou VTD OD. O que vai ser objeto direto, que representa o livro. Você comprou o livro, né? É legal usar essa lógica. Mas também o que pode ser uma conjunção integrante. Ó. Eu quero que a aluna assista. Eu quero, é um verbo. Eu quero, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero que a aluna. Então isso aqui é um objeto direto, mas ele é oração. Então é uma oração subordinada, substantiva, objetiva. E aqui, ó, é um integrante, ó, conjunção integrante. E esse daqui vai ser final, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Ou comparativa ou consecutiva. Então, ele fez sinal que ele entrasse, ó. Que ele entrasse. Esse que, ó, é igual, é para que, não? Para que, a fim de. Então, esse que é a conjunção adverbial. Certinho?
do que a oração adjetiva sublinhada também poderia ser introduzida pelo pronome relativo qual na seguinte expressão. Vamos ver então aqui, né? E o consumo não existiria sem a publicidade, ferramenta fundamental para influenciar padrões de consumo, formar estilos de vida e, consequentemente, criar necessidades, que também pode ser sociais. Tá bom aqui, né? Criar necessidades que também é psicossociais. Esse que aqui a gente já viu, já estudamos, ele retoma necessidades, né? As necessidades podem ser psicossociais. Então, esse que, ele retoma necessidades. Então, necessidades é uma palavra feminina e plural. São as necessidades, né? São as necessidades. Então, se eu o que por as quais? O qual sempre tem que sempre requer, né, um artigo. Então, as quais? Né? São as quais. Não pode ser nas quais, não tem nada a ver com na, né? Nem com e nem entre. Certinho? Vamos seguindo, né? Relativo, né? Agora eu só vou precisar pular que tem que entrar em verbo. Eu vou deixar no material, né? Tem explicaçõezinhas aqui. Entrar em verbo. Aqui tem um verbo, então, é uma classe gramatical muito cobrada em prova. A banca vai perguntar a classificação dele, também pode perguntar questões de voz ativa e voz ativa ou voz reflexiva. Geralmente é assim, né? O verbo, então, ele pode indicar uma ação, estudou muito, um estado, né? Continua doente, pode indicar de natureza, a mudança de estado, ele ficou doente, ou pode indicar um fenômeno de natureza, relampejou durante o temporal. O verbo é uma das classes gramaticais que mais se flexionam, né? Então, ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda, terceira, no singular ou no plural. Ele tem um modo indicativo, subjuntivo e imperativo, que vai ver agora, e ele tem vários tempos, né? Presente, pretérito, futuro, e também a passiva e reflexiva. Olha só como é que funciona a questão da voz. A voz ativa é quando o sujeito, no caso aqui Ana, exerce a ação expressa pelo verbo. Então a Ana, ela cortou. O que ela cortou? VTD, OD, a maçã, né? A maçã vai ser objeto direto. Ó, VTD, OD. O que ela cortou? A maçã. E a Ana é a gente. Então está na voz. Como é que eu transformo para a voz passiva? O objeto direto da voz vai virar sujeito passivo. A maçã foi cortada por Ana. O que era sujeito vai passar a ser o quê? Agente da passiva, por Ana, que é uma função sintática, tá? Agente da passiva, AP, agente da passiva. Mas eu também tenho a voz reflexiva. Ana se cortou. Ela cortou ela mesma. Então, ela é como se tivesse assim, né? É uma ideia reflexiva. A voz pode ser ativa, passiva ou receptiva. E os modos? Modo indicativo indica a intenção do falante. A intenção do falante. Se o falante está expressando uma certeza, um fato, ele usa o modo indicativo. Se o falante está indicando incerteza, hipótese, possibilidade, ele está usando o subjuntivo. Se o falante expressando de ordem, pedido, proibição, ele está usando o modo imperativo. Isso aqui é apenas um esquema bem simples, tá, pessoal? Bem reducionista. Bom, agora é importante que a gente faça a conjugação do verbo, né? Vou apagar aqui para vocês isso. Vocês já vão dando uma olhadinha nesse que está na tela.
Ó, o modo indicativo, o modo da certeza, da dúvida, do fato. E o tempo? Se o modo indica a intenção do falante, o que o tempo vai indicar? O tempo vai indicar a duração do evento, né? Da duração do evento. Então aqui eu tenho, só para mostrar aqui para vocês ainda na tela, eu tenho as chavezinhas que eu monto no meu material, né? O presente é o agora. O futuro é o amanhã, o futuro do presente, mas eu também tenho o futuro do pretérito, né? Futuro ligado a um passado. Quer ver aqui como é que fica? Presente, agora. As desinências que você... Ó, eu estudo, ele estuda. Amanhã, futuro, amanhã. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Futuro do pretérito agora. Aí você põe a chavezinha. Se eu tivesse interesse, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Agora vamos para o pretérito, que é o passado, né? Chavezinha, ontem. Ontem eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Pretérito imperfeito. Ó, naquela época, chavezinha, naquela época, eu estudava, mas ele estudava. Pretérito mais que perfeito, eu tenho dois tempos. Eu tenho o simples e o composto, né? O mais fácil é o composto. Tinha estudado. Ó, eu tinha estudado. O que é... Vamos ver assim, quer ver? Já vou botar também aqui o tempo simples. Ó. Eu estudara, tu estudaras e ele estudara. O composto eu tinha estudado. Vou só aqui na imagem, tem que perceber. Nunca vai perguntar o nome do modo, por que usou aquele modo. Então vamos lá. Presente. Pegando o mesmo verbo, né? Estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Amanhã. Amanhã é futuro. Futuro do presente. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Ações que vão acontecer, né? Futuro. O presente é o que está ocorrendo agora, né? E o futuro do pretérito é um futuro que antes se chamava condicional. Estava ligado ao passado. Por isso que ele é um futuro baseado no passado. Se eu tivesse, isso aí é subjuntivo, né? Interesse, eu estudaria alemão. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Agora vamos para o passado, pretérito, né? Pretérito passado é a mesma coisa. Perfeito. Uma ação pontual finalizada no passado, né? Então, ontem eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Acabou. Aconteceu, né? Agora, pretérito imperfeito. O que ele é imperfeito? Continuou, interrompido, aconteceu conjuntamente. Quer ver? Naquela época, eu morava em Paris, naquela época eu estudava. Então, ó, eu estudava. Vamos pegar o verbo nadar. Ó. Eu nadava terça e quinta-feira. Então, eu nadava no clube aqui, né? Então, era uma ação habitual. Mas também aconteceu só uma vez. Ontem, não é naquela época, é ontem. Enquanto eu nadava, pretérito perfeito, ó, enquanto eu nadava, o treinador interrompeu o treino. Então ele interrompeu, né? Interrompeu. Ou pode ser uma ação concomitante também. Enquanto eu nadava, as pessoas observavam a equipe, enfim, alguma coisa assim, né? Agora temos o pretérito mais que perfeito, tá? O que é perfeito? Ações aconteceram A e a ação B. Duas ações. Só que uma aconteceu antes da outra. Vamos pensar. A aconteceu primeiro e a B aconteceu depois, né? Vamos pensar assim. Quando eu cheguei ao teatro, o cantor já tinha cantado a minha preferida. Ele já tinha cantado. O que aconteceu primeiro? Primeiro, o que aconteceu? Ele já tinha cantado.
Ou eu posso dizer assim, ele já cantara, mas é mais para literatura, né? E eu cheguei, eu cheguei ao teatro, aconteceu depois. Então, aconteceu depois. Aconteceu depois. Esse pretérito perfeito pode ser simples ou composto. O composto. Eu tinha lido, eu tinha entrado, eu tinha saído, né? Perfeito? Eu tinha, né? E a gente não usa eu chegara, eu bebera, eu lera. Isso é mais para a literatura. Agora, pessoal, nós vamos para o modo subjuntivo, que é o modo do quê? Da incerteza, da hipótese, possibilidade, né? Vamos ver aqui como é que fica? Vamos olhar isso aqui. Então, exemplos, né? O presente e o pretérito em chavezinha aqui vai ser o uso, né? Chavezinha. Aí a chavezinha vai ser outra. No presente, do subjuntivo, do verbo estudar, eu coloco a chavezinha. É preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. No futuro, ficaria assim, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. E o pretérito imperfeito é o pneu furado, ó, porque vai ter dois. Então, se eu estudar, se tu estudasses, se ele estudasse. Pronto, é isso aí que a gente tem que levar em termos, né? Vamos ver aqui como é que a banca elaborou a questão. A publicidade é a ponte entre a produção e o consumo. Demonstra a necessidade de se consumir um produto ou um serviço para que tenhamos certo estilo de vida e passemos, passemos a pertencer à tribo. Os estão conjugados no seguinte: tempo e modo. O modo a gente já sabe que é o modo o quê? Subjuntivo, né? Subjuntivo. Tá. E qual é o tempo? Ah, então vamos lá. Ter. Presente. É preciso que eu tenha, tu tenhas, que ele tenha. Que nós temos, que vós tenhais, que eles tenham. Presente do subjuntivo. Só tem. Eles poderiam colocar, ó, presente ativo, outro tempo aqui para confundir, né? Mas não quiseram confundir. O primeiro vai ser igual ao segundo. Então, perfeito, né? Presente subjuntivo. Passar, vamos lá, conjugar passar. É preciso que eu passe, que tu passes, que ele passe. Que nós passemos, que vós passeis e que eles passem. Presente do subjuntivo. Voz ativa e voz passiva, não vamos esquecer, né? O autor consultou o dicionário, voz ativa. Porque o ele executou, consultar, ele que consultou, né? Voz ativa. O que ele consultou? O dicionário. Então a gente vai perceber que para uma frase passar, ser passível, né? De ser gerada na voz passiva, nós vamos ter que ter, ó, um VTD ou um VTI. Por quê? O objeto direto nos interessa aqui. Direto, né? Mas o direto. O que é objeto direto da voz ativa vai ser o quê? O sujeito da voz passiva. Vamos observar aqui. O autor consultou o quê? O dicionário. Agora vamos lá. O dicionário foi consultado pelo autor. O que era sujeito passou a ser o quê? Agente da passiva, né? AP aqui, ó, é uma função sintática. Agente da passiva. Ok. Né? E uma coisa também que a banca pode provocar como erro, ela pode colocar assim, o autor consultou o dicionário, ela pode colocar assim, o dicionário era consultado pelo autor. Não. Consultou, o tempo e o modo verbal deve ser o mesmo que deve ser, tá? Consultado vai ser particípio. O verbo principal vai ser particípio, na lógica da construção de voz passiva. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar o verbo constar. Ó.
Ontem eu consultei, tu consultaste e ele consultou. Pretérito perfeito. Do verbo ser. O verbo ser. Eu sou, tu és, ele é professor. Ontem eu fui, tu foste, ele foi professor. Então, eu fui é o pretérito perfeito. Todos os dois têm que estar no pretérito perfeito. Cuidado que aí é um núcleo de pegadinha. Então, tá. Sim, a banca também pode... A frase que pode ser modificada para a voz passiva é... O que você tem que pensar? Você já tem que eliminar todos os verbos que não for verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Tem que ter objeto direto para produzir a voz passiva. Vamos lá então. Aproveitei a crista da onda. O sujeito aqui, eu. Eu aproveitei a crista da onda. A aldeia está aqui, já está o primeiro, né? Mas a gente vai ter que olhar as demais para dar mais segurança na hora da prova. Olha só aqui. Eu aproveitei a crista da onda, voz ativa. Como é que eu transformo para a voz passiva? A crista da onda foi aproveitada por mim. Pronto, vou fazer essa inversão. Eu aproveitei, tu aproveitaste. Aproveitou, pretérito perfeito. Eu sou, posto ele foi, pretérito ser, que é o verbo ir, tá? Cuidado, é igualzinho ao verbo ir. O verbo ser e o verbo ir são iguais no pretérito perfeito, né? Ontem eu fui professor e ontem eu fui ao supermercado. Né? Então, os dois verbos. Então, agora vamos pensar o seguinte. Por que as demais a gente tem que descartar? O sentimento de justiça nunca foi ligação, não gera voz passiva. Ele para formar a voz passiva. Mas a gente tem que procurar, se eu vou formar uma voz passiva, eu tenho que procurar o verbo na voz ativa. Se bem que a luta pela justiça leva, verbo intransitivo, né? Então, não. Aqui no caso, verbo transitivo indireto. Não dá. Ainda que a incapacidade doa, que a incapacidade a mim, né? Então, aqui eu já vou transitivo indireto. Alguém, né? Em Recife, os mocambos foram, também aqui nós temos um